Olá pessoal, hoje eu vou terminar esse assunto onde eu estou falando sobre os 7 flagelos. E hoje eu vou ler o 7º flagelo, que é o flagelo que vai consumar a cólera de Deus, além dos outros 6 primeiros. Então, esse flagelo é o último e é, digamos assim, o definitivo para que a cólera de Deus possa se consumar na humanidade. E isso é algo da parte de Deus com justiça, porque esses flagelos eram para, digamos assim, punir algumas práticas erradas que o ser humano fez. E, infelizmente, muitos estão fazendo isso ainda hoje. Então, existem muitas práticas nesse mundo que Deus condena, Deus não aprova. E isso, de certa forma, tem que ser punido para que as pessoas recebam essa punição de acordo com as obras que elas praticam. Porque ninguém deliberadamente pode fazer essas obras ímpias, iníquas, abomináveis, sem que receba uma punição da parte de Deus. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não vai absolver as pessoas que praticaram essas coisas. Então, quando ele lança esses 7 flagelos, é com esse objetivo, de agir com justiça pelas práticas que os homens fizeram ao longo da história. Então, é uma forma de, vamos dizer assim, de purificação desses erros. A destruição desses erros tem que ser exercida. E as pessoas têm que saber disso, que estão fazendo isso, que estão recebendo esses flagelos por causa disso. Por isso isso está escrito aqui. Então, isso é importante ser dito para que as pessoas não vejam isso como uma perversidade de Deus. Não, pelo contrário, ele está exercendo sua justiça, o seu julgamento justo por causa das práticas erradas que as pessoas fizeram, e muitas delas foram feitas deliberadamente, ou seja, de propósito, de forma intencional. Então, é isso que está acontecendo com esses 7 flagelos. Então, isso é algo que deve ser entendido pelas pessoas. Embora muitas pessoas, quando estiverem passando por esses flagelos, como eu já li aqui, não vão se arrepender, não vão dar glória a Deus. Pelo contrário, vão continuar blasfemando contra Deus, vão continuar com o coração duro. E é isso que as pessoas fazem quando recebem essas punições, digamos assim, da parte de Deus. Então, o ser humano chega a esse ponto de não reconhecer o erro. Pelo contrário, ele continua no erro, porque não se arrepende das obras erradas que fez em tempo algum. Então, pessoal, isso nós devemos nos conscientizar de que é algo justo. Deus está julgando o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade, porque a maioria da humanidade, infelizmente, abandonou Deus, não quer saber mais de Deus, está incrédula, está assim totalmente errada. Esse é um erro que, infelizmente, a maioria das pessoas hoje está cometendo. Então, para que esses erros dessas pessoas, eles não vão continuar assim por muito tempo. Eles serão punidos. E a punição é através desses 7 flagelos, que nós devemos entender que é Deus exercendo a sua justiça. E a justiça dele é uma justiça justa, por causa das obras que as pessoas praticaram. Então, muitas dessas pessoas praticaram obras
e falaram palavras até mesmo contra ele, quando blasfemaram dele, do seu nome. Enfim, é isso que esses 7 flagelos representam como punição para essas pessoas. Então eu vou ler aqui o 7º flagelo para fechar essa série onde eu falei aqui sobre os 7 flagelos. Então o texto está aqui no livro de Apocalipse de João. E está escrito assim: Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. Então, quando ele disse aqui, depois que ele lançou o 7º flagelo pelo ar, saiu uma grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. Ou seja, está concluído o lançamento dos 7 flagelos. Com esse 7º flagelo se conclui. Feito está. Está consumado. Foi realizado o derramamento dos 7 flagelos. É isso que ele está falando aqui. Feito está concluído. Então, cada um daqueles 7 anjos derramaram, cada um, uma taça de flagelos. E esse último flagelo foi derramado pelo ar. E assim se concluiu a cólera de Deus. Os 7 flagelos da cólera de Deus se consumou com este 7º. Por isso o anjo diz: Feito está. E aí o texto prossegue dizendo: E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então, a primeira coisa que acontece depois que esse 7º flagelo é derramado pelo ar vem sobre a terra relâmpagos, vozes e trovões. Ou seja, essas coisas aconteceram uma atrás da outra, né? Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então esse terremoto é um terremoto muito grande, de proporções muito fortes, que nem a escala Richter conseguiu mensurar, digamos assim, medir a intensidade desse terremoto. Foi um terremoto muito maior do que todos os outros que já existiam, já aconteceram na face da Terra. É um terremoto, como diz aqui, forte e grande mesmo, com muita intensidade. E o texto prossegue dizendo: E a grande cidade se dividiu em 3 partes. A grande cidade se dividiu em 3 partes por causa desse grande terremoto. E caíram as cidades das nações. Então, as cidades das nações, por causa desse terremoto, caíram, foram destruídas. Todas as construções que haviam nessas cidades caíram. Quando ele diz aqui, as cidades das nações, é todas as nações mesmo. Mais de 200 países que existem no mundo hoje, todos os países foram afetados por esse terremoto simultaneamente. E as cidades das nações caíram. Por exemplo, aqui no Brasil, só aqui no Brasil existem mais de 5.000 cidades nesse país, chamado Brasil. E todas as cidades do Brasil caíram por causa desse terremoto. Além de todas as outras cidades que existem em todos os países do mundo, caíram ao mesmo tempo. Ou seja, foi um terremoto que atingiu toda a face da Terra. Todos os países foram afetados por esse terremoto forte e grande ao mesmo tempo. Às vezes, quando a gente ouve um terremoto acontecer em um país, só acontece naquele país. Mas esse terremoto vai afetar todos os países e as cidades de cada um, e toda a cidade de cada um desses países ao mesmo tempo. Porque ele será forte e grande demais.
E assim a intensidade dele vai ser tão forte que as cidades das nações vão cair ao mesmo tempo. Aí ele continua dizendo aqui. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, depois desse terremoto que destruiu as cidades, o próprio Deus se lembrou da grande Babilônia, para que ele mesmo lhe desse o cálice do vinho do furor da sua ira. Por que Deus estaria irado contra a Babilônia? Porque Babilônia é uma grande meretriz que ela é a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa é a representação da Babilônia. E é por causa disso que Deus se lembrou da sua ira contra Babilônia. E ele fez isso. Então Deus prossegue dizendo: todas as ilhas fugiram. Todas as ilhas que existiram no mundo fugiram quando esse sétimo flagelo foi derramado pelo ar. Isso quer dizer o quê? Que todas as ilhas saíram de seus lugares originais e foram para outros pela ação desse sétimo flagelo. E os montes não foram achados. Todos os montes que existem no mundo não foram achados. Por quê? Foram destruídos. Se dissolveram. As pessoas olhavam para onde existia um monte e não viam mais aquele monte ali. As pessoas vão olhar para o Monte Everest, por exemplo, e não vão ver mais aquele monte ali. E assim, todos os montes vão, como está escrito aqui, deixa eu ver aqui o texto. Eles não foram achados mais. Todos os montes não foram achados. Vai acontecer com todos os montes que existem no mundo. Não serão achados. Todas as ilhas vão fugir dos seus lugares. Isso vai acontecer mesmo, literalmente. E o texto prossegue dizendo: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Então, quando esse sétimo flagelo foi derramado sobre o ar, desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Saraivada, para quem não sabe, é uma chuva que não vem em forma de água, como nós estamos acostumados a ver, mas é uma chuva que vem com fogo e pedras. É algo terrível. E as pedras dessa grande saraivada, está dizendo aqui que cada uma delas pesava cerca de 1 talento. Então, é uma pedra pesada, digamos assim. E isso vai acontecer na humanidade. Essa chuva, essa grande saraivada vai acontecer mesmo, literalmente falando. E aí o texto prossegue dizendo: e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, por causa dessa chuva de pedras e das outras coisas que aconteceram com esse flagelo no mundo, os homens blasfemaram de Deus. Quando tudo isso começou a acontecer, os homens não se arrependeram, não se humilharam, não caíram em si, não começaram a acreditar em Deus. Pelo contrário, eles blasfemaram de Deus. Eles não glorificaram a Deus, eles blasfemaram de Deus. Novamente, o ser humano aqui, mais uma vez, está blasfemando contra Deus. E isso mostra que eles nunca quiseram saber de Deus. Estão blasfemando contra Deus, como se estivessem colocando a culpa em Deus. Mas a culpa desses flagelos é por causa da ação humana. É a justiça de Deus sendo exercida por causa da ação humana. A cólera de Deus se consumando por causa da ação humana que praticou muitos pecados, impiedades, abominações
e iniquidades no mundo. Então, as pessoas são dignas desses 7 flagelos, sim, mas, infelizmente, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, esse último flagelo foi sobremodo grande e afetou a humanidade de uma forma geral, como nós vimos aqui claramente. Então, por causa disso, os homens blasfemaram de Deus mais uma vez. E não se arrependeram, continuaram com o coração duro, infelizmente. Então, esse é o 7º flagelo, que juntando com todos os outros 6, mostram que a cólera de Deus foi consumada no mundo através desses 7 flagelos. Essa é a realidade do que está escrito. E isso vai acontecer literalmente. Então, é assim que eu encerro esse assunto sobre esses 7 flagelos. É algo muito importante e sério, que nós devemos entender isso hoje. A compreensão disso tem que acontecer em todas as pessoas, para que assim as pessoas possam estar inteiradas do que vai acontecer literalmente no mundo. Então, pessoal, eu quis concluir aqui essa série de vídeos sobre esses 7 flagelos, que é algo muito importante, porque isso já está escrito, já foi revelado para nós como vai acontecer isso aí, para que nós possamos ficar atentos, conscientizados de que isso vai acontecer mesmo, literalmente falando. Então, esses são 7 flagelos dos quais já foram escritos para acontecer. Então, eu espero que isso possa ser entendido por todos. Eu espero isso mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém.